boa tarde. Hoje estamos no nosso terceiro seminário de pesquisa do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da Universidade de São Paulo. Nós já tivemos uma apresentação sobre o papilomavírus, depois tivemos uma sobre a morte relacionada ao desespero, e hoje nós vamos pegar um outro tema, que é a grande especialidade da professora Tabita Rubenayer, que é a seleção natural dos indígenas na Amazônia, dos indígenas brasileiros, de uma forma geral. Eu falo da Amazônia porque hoje é uma alegria para muitos que estão nos assistindo, que são os participantes do Yara Saúde, Então, hoje podemos comemorar assim um pouco, o ganho que tivemos aí com o INCT, justamente do Yara Saúde, que é totalmente na Amazônia. A professora Tabita já se incluiu no projeto, já vai ver toda essa questão da genética no Yara Saúde. Não é isso? Foi convidada e não vai desistir. Pronto. Já recebeu, uma ordem já recebeu. Então, professora Tabita, por favor, tenha a palavra, Estamos todos ouvindo vocês. Antes da professora Tabita, eu só gostaria sempre de deixar, deixo para o final, esqueço, nós conseguimos nos contactar porque existe o Juraci, Então, o Juraci está aqui e ele que segura toda a barra, e fora disso, temos a Solange e a Angelita também nos apoiando. Então, eu nunca dou crédito por Juraci, vou falar no final, vou agradecer agora. Eu falo antes, assim, fica garantido. Tabita, por favor. Bom, muito obrigada pelo convite. Há tempos, eu devia já essa palestra. Bom, a ideia, então, é falar um pouco de seleção natural em populações indígenas da América. Eu coloquei geral populações indígenas na América porque existe uma coerência aí em relação à origem e à dispersão dessas populações dentro do continente americano. Bom, eu sou professora aqui, livre-docente do Instituto de Biociências Brasil, e eu sou pesquisador do Instituto de Biologia Evolutiva também na Espanha. Bom, quando a gente fala, então, de seleção natural, a gente está falando diretamente, de uma maneira ampla, da diversidade que se originou a partir das populações africanas, Então, o nosso grande ensejo é tentar entender essa diversidade que se deu a partir de uma população africana há 200 mil anos, e como essa população, então, se diferenciou culturalmente, linguisticamente, morfologicamente e, obviamente, também questões de relação com o ambiente e resistência a patógenos e todas essas coisas. Então, a grande ideia é entender toda a formação dessas populações que variam não só entre os continentes, mas variam também dentro dos continentes, isso é bastante intuitivo, qualquer criança consegue diferenciar as populações continentais e sabe que existe uma diferença entre as populações do norte e sul da Europa. Dentro da África existe muita variabilidade. Na Ásia, então, a gente tem as populações do leste asiático muito homogêneas do ponto de vista genético, e as populações da Eurásia, que já são um pouco mais diferenciadas. Mas na América a gente tem uma ideia de que as populações indígenas são totalmente homogêneas. A gente tem essa ideia muito etnocêntrica de que eles são todos iguais e muito poucos diversos do ponto de vista genético. A América ela é extremamente importante no sentido que ela é a linha final do que a gente chama grandes jornadas humanas. A gente tem, então, esse início da população africana, da população humana na África ao redor de 300 mil anos, e as primeiras dispersões que começam há cerca de 60 mil anos para fora da África. Sendo a última etapa dessa dispersão, após uma parada na berinja entre 25 e 15 mil anos, a entrada no continente americano. Então, essa população, do ponto de vista evolutivo, ela é muito interessante, por muitos motivos. Primeiro, é uma população grande, e é um continente grande. A América é o maior continente, é o único continente que tem todas as latitudes de norte a sul. Então, ele é um grande continente, é espalhado em diferentes biomas diferentes
regiões. Ele é o único continente com todas as latitudes norte e sul. Tá? Isso para a questão de sobrevivência, né? Nessas grandes jornadas, nas primeiras dispersões, há 60 mil anos, isso é extremamente importante. É o último continente a ser colonizado, então ele é o ponto extremo da diversidade genética. Então ele realmente tem uma diversidade genética menor que as outras populações, por motivos óbvios, né? Ele é o último e é uma série de efeitos fundadores, uma série de efeitos gargalos de garrafa, que vão fazendo com que essa população vá perdendo a diversidade em relação à diversidade africana, né, porque a gente sempre pensa todas as populações como um ramo da população africana, um ramo distinto, mas ao mesmo tempo ela ganha diversidade autóctone, né, diversidade local. Não necessariamente essa diversidade é por meio de mutações novas, embora a gente saiba que a cada geração a gente tem um certo número de mutações novas. Mas a grande diferença de diversidade é em frequência. Praticamente se invertem as frequências dos alelos, né? As frequências que na África são de alelo ancestral, ou referência, dependendo de como a gente analisa, mas ancestral é o termo mais bem colocado aqui, na América em geral eles são derivados. Então a gente tem uma diferenciação de frequência alélica muito grande entre as populações que gera uma diversidade distinta, tá? Depois dessa última colonização, né, dos humanos, esse continente fica virtualmente isolado por 15 mil anos. Então assim, a população entra, fica isolada aqui, e depois com as grandes navegações, então, começa, né, um grande processo de miscigenação, dando origem à maior população miscigenada do mundo. Aqui neste momento, a partir de 500 anos atrás, a gente começa a ter, então, uma ideia do que é miscigenação, ou mistura. Porque antes a gente tinha essa ideia, o Império Romano trouxe escravos, só que neste nível que a gente tem na América de 30 milhões de nativos americanos misturados com 12 milhões de afrodescendentes, mais 10 milhões de europeus. Isso embaralha uma diversidade que estava bem estabelecida ao longo dos últimos 15 mil anos. Então isso muda completamente a maneira como a gente vê a diversidade, né? E aí, falando nisso, tanto do ponto de vista dos nativos americanos ou dos indígenas americanos, quanto da população miscigenada, é uma população extremamente negligenciada. Né? Não só, aqui eu estou falando, que é a minha área especificamente dos estudos genéticos, né, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem aí disponível 25 genomas de indígenas. Agora a gente vai publicar mais uma série, um dataset grande, mas até hoje o que se trabalha são 24, é nada. Né? E falando de doenças também, né? Várias doenças negligenciadas na América, sendo doenças tanto pré-contato, né? Como tuberculose, que segue sendo negligenciada, a lepra é pré-contato, negligenciada, e várias também trazidas pelos europeus, que acaba levando a grandes problemas de saúde e que são negligenciados em termos populacionais. Bom, existem muitas questões abertas em relação ao povoamento da América, né? Porque para falar de seleção natural e nativos americanos, a gente tem que falar de povoamento da América, né? É indiscutível. Então a gente tem muitas perguntas básicas em aberto, ou seja, perguntas que para os outros continentes já estão relativamente bem respondidas. Por exemplo, quem eram as populações fundadoras, né? De onde elas vieram exatamente, de que parte da Ásia. Essa questão de quantos chegaram é fundamental e a gente não tem uma aproximação boa. Assim, os números variam de 80 a 5 mil. É muito grande para tamanho efetivo a diferença, né, em termos de diversidade. E quais rotas elas usaram? Em geral, a resposta dessa pergunta depende de quem está respondendo. Se é um arqueólogo, se é um antropólogo, se é um geneticista. A gente não concorda em muitas coisas, né? Mas em 4 pontos a gente concorda. A gente concorda que a América foi povoada entre 15 e 20 mil anos antes do presente. A gente concorda que foi uma migração via hemisfério norte, descartando completamente qualquer rota migratória por barco vindo de algum continente, como África ou mesmo das ilhas do Pacífico. A gente concorda que houve uma parada na Beríngia, né, e eu daqui a pouco vou explicar para vocês o que é a Beríngia, que é importante para o aumento da diversidade, para a formação da diversidade genética autóctone da América. E a gente também concorda que a dispersão desde lá do Alasca até a Terra do Fogo foi muito rápida. Tá? Bom, o que é a Beríngia, então? A Beríngia era uma ponte de terra, tá? Que se originou na última glaciação, com o congelamento dos oceanos. Então, a gente tem a formação dos glaciais e a redução do nível do mar. Tá? Com essa redução, forma uma ponte de terra entre a Ásia
e a América, tá? Basicamente entre o Alasca, né? O Alasca e a Sibéria. Essa ponte de terra, então, ela se forma 3 vezes ao longo dos últimos 150 mil anos. A única dela que coincide com a presença humana já dispersa pelo continente é a última, né, a da Beringia, há cerca de 23 a 30 mil anos, e ela era uma região fria, com diferentes desafios evolutivos, tá? Então, assim, nesse sentido, uma população sai do nordeste da Sibéria, entra nessa região, a Beringia, essa ponte de terra, ao redor de 30 mil anos atrás, e fica ali por pelo menos 10 mil anos, tá? Então, do ponto de vista didático, eles entram na Beringia como asiáticos e eles saem como nativos americanos, tá? Porque eles têm um tempo suficiente para gerar diversidade própria e se tornar uma nova população continental, tá? Bom, era uma glaciação, então era frio. Toda essa parte, tanto em cima do norte do que hoje é o Canadá, quanto na Sibéria e Mongólia, eram capas de gelo, né? Então, esses indivíduos andaram alguns milhares de quilômetros para chegar na Beringia, né? E por que a Beringia e por que ficaram lá? Bom, por vários motivos. O primeiro é que a Beringia, embora fosse tão fria quanto a Sibéria, ela era mais úmida. Então, ela formava menos gelo e ela tinha mais capacidade de suporte para a população humana naquele momento. Então, ela tinha uma biogeografia melhor, né, mais fauna disponível. Isso aqui seria mais ou menos o que se pareceria às partes abertas da Beringia naquele momento, tá? Além disso, quando eles chegam nessa região, eles têm uma barreira física para entrar na América. Tem as duas calotas polares de gelo, eles não conseguem entrar, eles ficam presos nessa região, e voltar, né, também seria uma perda, num certo sentido, porque era um lugar frio que não tinha muita fauna e flora, tá? Então, eles entram na Beringia e eles se mantêm ali por alguns milhares de anos, aumentando a população, gerando diversidade. Durante muito tempo, né, essa entrada na Beringia, parada na Beringia, foi vista como algo estático e de uma população pequena, né? Hoje a gente vê que não. A gente vê que o que aconteceu foi uma entrada realmente maior e depois sucessivas migrações de algumas partes da Sibéria que acabaram gerando essa população beringiana que dá origem aos primeiros americanos ou aos beringianos, tá? Então, isso é importante para a gente entender o contexto de formação da população americana e como essa parada, ela muda, né? Ela transforma essa população numa população continental. Bom, há cerca, então, de 15 mil anos, o último glacial máximo termina, né? Então, começa a inundação dessa ponte de terra. Evidentemente, né, eles são expulsos por isso. A migração vai para os dois lados, ela volta para a Sibéria em uma parte e outra parte entra na América, mas a grande maioria entra na América. E, obviamente, isso não foi de um dia para o outro, né? Eles vão sendo expulsos conforme vai subindo o nível do mar, tá? Ao mesmo tempo, né, como acaba a glaciação, se abrem 2 corredores importantes para a entrada na América, porque não adiantava nada subir a água e não conseguir ter um corredor para entrar na América. Então, a gente tem um corredor por terra, né, que é entre as duas placas glaciais, que se abre mais tarde, né, há cerca de 12 mil anos, e um corredor pela costa. Tá? Quando eu digo pela costa, ou costa mesmo, litoral, praia, caminhando, ou por barcos pequenos que vão só bordeando, né, e chegando ao resto do continente. Bom, então, toda essa dispersão, né, entre Alasca e Terra do Fogo é muito rápido. Tá? A gente, por exemplo, tem a saída daqui há aproximadamente 15 mil anos e a chegada em Terra do Fogo, a saída há cerca de 15 mil anos e a chegada a 14 mil. Então, é muito rápido. A gente tem aí 2 mil anos para atravessar todo o continente. Isso é incrível quando se pensa na quantidade de biomas que tem na América. Se a gente, para ter todos os biomas da América, a gente teria que juntar todos os outros continentes. Então, isso é um desafio humano muito grande.
em uma diversidade reduzida. Porque mesmo que eles tenham entrado na berinja e aumentado a diversidade, não é uma diversidade africana, ela é muito menor, ela tem aí quase 220 mil anos a menos de história, né, e de tamanho populacional mais reduzido. Então, isso é um grande desafio. Evidentemente, esta parada na berinja também já leva a um processo de adaptação, né, eles têm sinais de seleção natural específicos da berinja, né, principalmente o metabolismo de ácido graxo, porque eles se alimentavam de animais com mais gordura. Então, esses indivíduos que entram, eles já estão selecionados para aquele ambiente frio e eles passam por estepes, desertos de areia, desertos de pedra, altas altitudes, floresta amazônica, né, o Chaco, regiões com solo rico em arsênico. Então, eles entram no continente e têm que se adaptar a toda essa diversidade, sem falar nos patógenos, né, porque eu acho que não tenho certeza, tá? Mas a quantidade de patógeno naquela região devia ser bem pequena, né? Pela temperatura. Bom, então a gente tem aí uma série de sinais de seleção natural na América, justamente devido a essa necessidade de adaptação, né, aos diferentes biomas, tá? Eu vou fazer uma parte aqui só sobre como se desenvolveu essa ideia de seleção natural na América. Quando a gente fala em seleção natural, quando eu estava no doutorado, eu acabei o doutorado em 2010, quando eu estava no doutorado, eu tinha uma parte do meu trabalho era seleção natural, e não tinha nenhum sinal de seleção natural descrito na América. E a gente acha esse sinal do ABCA1, que está ligado às doenças da opulência, e muito relacionado à transição da agricultura, né, do modo de vida castor-coletor para agriculturalista. E eu lembro que assim, todos os estudos de seleção natural que tinha dos outros continentes, os pesquisadores faziam um teste de seleção. A gente teve que fazer 3, porque eles não acreditavam que tinha seleção natural na América. Por quê? Porque historicamente se dizia que não havia população suficientemente antiga na América para ter seleção natural, eram 15 mil anos, né? E que a população era pouco diversa. A diversidade é a base da seleção natural. Tu tem que ter uma diversidade para a seleção atuar em cima. Bom, passa-se o tempo, na verdade não era que a gente não tinha população, a gente não tinha dados e a gente não tinha métodos. No momento que a gente passa a ter genomas ou dados genômicos, a gente começa a ver, hoje a gente consegue achar a seleção natural em 500 anos, né, com o genoma completo. Então, assim, mudou muito a visão, né, em relação aos também tem a questão etnocêntrica e todas essas coisas que também são importantes. A ciência é mais uma ciência do norte global. Bom, mas a gente achou, então, eu tenho vários trabalhos já descrevendo seleção natural com transição à agricultura, com alta altitude. Tem esses trabalhos muito interessantes de indivíduos que vivem nessas regiões que o solo é rico em arsênico, né? Que eles têm um sinal de seleção nesse gene para metabolismo de arsênico, e é muito interessante. Agora eu estou participando de um projeto que a gente tem amostras desde sei lá, 6 mil anos até presente, para ver como isso mudou ao longo do tempo. Então, é um tipo de adaptação que é muito exclusiva da América, né? Mas eu quero falar para vocês a seleção na região amazônica, tá? Que é o que a gente tem trabalhado ultimamente para tentar entender a resposta patógeno, né? Porque é um fator de seleção sempre importante em todos os continentes, e na América não tinha nada escrito. Bom, Amazônia, se alguém de vocês já esteve lá, sabe que não é um ambiente hostil, né? É uma floresta alta, é uma floresta muito diversa, mas não é uma floresta fácil de viver. Não é a Mata Atlântica, né, que tu entra dentro, tu caminha, tu consegue ter mais, os frutos são baixos, é um ecossistema muito diferente, né? E quando eu cheguei lá, a primeira vez, que foi em 2012, era o que eu pensava. Eu só pensava, como é que essa gente sobrevive? Assim, não hoje. Hoje é difícil já, mas 10 mil anos, 15... A entrada na Amazônia é 13 mil anos, mais ou menos. 13 mil anos atrás, não é um ambiente fácil, né? Então, é um lugar com muita diversidade, tanto de planta quanto de espécies, né? Tem uma baixa radiação UV, o que pode ser um problema a longo prazo para as populações. Em geral, as populações são mais baixas, né, e tem uma expectativa de vida mais curta, e é um ambiente que leva a problemas de termorregulação, porque é úmido, né, e muito quente.
tem uma estabilidade na fonte de comida, muda muito, ela tem fases diferentes, onde tu vai ter muita comida e pouca comida. Aqui a gente está falando de populações que, se são agricultoristas incipientes, então não é que elas tenham os recursos sempre ali disponíveis. E, principalmente, tem a maior prevalência de patógenos do mundo, né? 70% dos patógenos estão nessa região. Então, nesse momento, a gente já vinha trabalhando com diversas populações amazônicas, mas tinha uma coisa que era importante e principal de se estabelecer antes de se falar em seleção natural. Quando a gente está falando de seleção natural, obviamente, como eu já falei há pouco, a gente precisa de número, a gente precisa de diversidade. A diversidade aumenta conforme aumenta a população. Então, quando maior a população, maior a diversidade genética. Então, a gente tinha que fazer uma coisa muito simples, que ninguém nunca tinha feito, que era estimar a população da Amazônia pré e pós-contato. A gente sabia da diminuição, só que a gente não tinha ideia do tamanho. E eu acho que vocês devem todos ter passado, se todos estudaram no Brasil, a nossa história das populações nativas é nada, né, que se passa no colégio, e os números são assim, eu não sei onde é que eles tiram. 1 milhão, 3 milhões... Sabe, não são números de censo, por quê? Porque os portugueses não fizeram censo no Brasil, né? Os espanhóis, por exemplo, chegaram e fizeram censo nos países hispânicos. Bom, então a gente, primeira coisa, resolveu calcular, né, o provável tamanho da população indígena por grupo linguístico, e a gente chega, então, a quase 5 milhões de indivíduos pré-contato. Isso é muito mais que esperado, muito mais do que eu esperava, por exemplo, como geneticista. A gente chega nos grupos Tupi, que era o grupo mais populoso nesse momento, chega a cerca de 5 milhões de indivíduos e começa uma redução antes do contato com os europeus. E isso é descrito na arqueologia. É descrito como a crise dos 1000 anos. Provavelmente teve uma densidade populacional tão grande que a população começou a diminuir, né? Quando a gente chegou nesse número, a gente publicou e na sequência serão 2 papers, né? Um na Science e um na Nature, mostrando justamente, primeiro, as populações de Llanos de Morros, na Bolívia, que tem esses monumentos, né, pré-contato, que indica, então, que tinha que ter uma população relativamente grande para ter esse tipo de estrutura, porque tu não constrói um negócio desse tamanho para 3 pessoas, né. Hoje em dia sim, mas na época não seria viável. E o segundo é um estudo de paleobotânica que mostrava que a Amazônia era uma floresta cultivável até o ano 1000, né? Então, ela era extremamente domesticada, em certo aspecto, e depois ela passa por um certo abandono, né? E muda o padrão. Então, isso mostrava que tinha gente ali, tá? Principalmente. Somado a isso, todos esses estudos de terra preta, né? Que é uma terra antropogênica, que o pessoal aqui do Museu de Arqueologia estuda muito, e que para fazer uma terra antropogênica naquela proporção que tem na Amazônia, precisava ter gente. Então, a gente aqui desconstrói a ideia de que a Amazônia era um lugar vazio com 5 índios em cada canto, 5 indígenas em cada canto, né? Então, aqui a gente mostra isso. Bom, tem diversidade. Tendo diversidade, a gente começa a pensar, então, esse era um dataset de mais ou menos 300 indivíduos com 800 mil marcadores genotipados, não era genoma completo. Então, a gente faz uma racionalização no sentido, eu não quero saber nesse momento o que está em seleção natural nos indígenas, eu quero saber o que na Amazônia é estatisticamente diferente dos Andes e da Mesoamérica. Mesoamérica seria essas civilizações monumentais do centro ali, do México principalmente, o que estaria diferente, mas considerando que eles são relacionados evolutivamente. Então, tem que fazer alguns descontos estatísticos aí, né, para a gente conseguir chegar às variantes genéticas, então, que realmente estão em alta frequência só na Amazônia. Então, o que a gente vê? A gente vê basicamente, né, aqui basicamente por cromossomo, né, vendo o que está acima dessa linha vermelha, tem alta frequência na Amazônia e baixa frequência nas outras 2 populações. A gente vê 3 vias, né, ou 3 caminhos adaptativos nos nativos americanos. O primeiro deles é resposta a patógeno. Assim, a maioria dos genes é relacionado com resposta a patógenos. O segundo são traços metabólicos, isso é conhecido, né, não nos amazônicos, mas é conhecido em nativos, né, eles têm esse problema de obesidade, pressão alta, quando eles são expostos a uma dieta ocidental.
porque eles provavelmente têm o que a gente chama de genótipo frugal. Eles têm um genótipo que eles podem consumir menos e gastar mais energia com esse genótipo. Então, quando eles são expostos a outro ambiente, eles acabam tendo problemas metabólicos. E um terceiro que a gente chama, neste estudo, de Novelty Seeking Behavior. Por quê? Porque, assim, tudo que a gente vê aqui, né, é com base em estudo médico. Então, a gente faz estudos de seleção, encontra os genes, a gente busca no GWAS Catalog e nas redes de enriquecimento para tentar entender em que rotas eles estão envolvidos. Obviamente, quando a gente procura nas rotas, é sempre patogênico, porque é sempre doença metabólica, resposta a alguma doença, né, causada por patógeno. E no Novelty Seeking, eles têm muitos genes associados à dependência de nicotina e de cafeína e de qualquer um desses estimulantes, né? Isso não faz muito sentido do ponto de vista evolutivo, a não ser que tu pense que são genes também relacionados à sorte de dopamina, né? Então, provavelmente, como caçadores-coletores, eles tinham que ter essa mobilidade maior, e hoje isso é um problema, né, de saúde pública. Bom, então a gente acha essas 3 rotas, a gente foca na resposta aos patógenos. Isso aqui devia estar antes, que é a terra preta aí, enfim, desculpa. A gente foca na resposta aos patógenos, né, e a gente então olha para 3 genes principais, que são os que estão em maior frequência. E a gente encontra, né, coincidentemente, esses 3 genes estavam, de alguma maneira, envolvidos em resposta a protozoário. Bom, aí, pessoalmente, eu não... De todas as possibilidades, a última que eu pensei era protozoário. Eu pensava em bactéria, vírus, qualquer coisa que é mais agressiva do ponto de vista de infecção, né? Mas era muito evidente, né, que esses genes, eles tinham haplótipos inteiros sendo selecionados nos nativos, ou em resposta aos protozoários diretamente, ou relacionados ao sistema imunológico, né? Então, a gente começou a pensar, e daí, quando se fala em protozoário, vem o mais óbvio, né, que é o Trypanosoma cruzi no Brasil, porque é uma doença negligenciada, é uma doença ainda comum, né, na América. Quando a gente faz esse teste de seleção, porque isso aqui é simplesmente um indicativo que está em alta frequência, né? Existem dois motivos por qual um polimorfismo está em alta frequência. O primeiro é seleção natural, o segundo é demografia, né? Quando uma população se reduz muito, a tendência é fixar uma das variantes genéticas. E como a gente teve diversas reduções, isso aqui é a história evolutiva dos nativos americanos num esquema, a gente teve diversos efeitos gargalo de garrafa, né? Desde a saída da Ásia, entrada na Mesoamérica, depois entrada na América do Sul e principalmente, né, a colonização europeia, que reduziu 98% da população indígena. Então, essa variante podia estar fixada simplesmente por um efeito de deriva. Aí a gente testa isso, ou seja, a gente modela todo o genoma, vê a distribuição esperada dos alelos, e a gente vê que todos esses que a gente acha sob seleção natural, eles não estão distribuídos ao acaso. Eles estão num range de distribuição que não foi por deriva ou por seleção. Então é como se a gente pegasse os dados, passasse por esse modelo, passasse por todos esses bottlenecks e visse quais deles realmente podem ser seleção natural. Então, todos os nossos se mantêm, né? Inclusive, o que mais tem resposta a protozoário é o mais extremo da variação, que é esse aqui, PP3CA. Bom, então a gente pensa, né, no tripanossoma, que é uma doença que a gente aprende na escola. Eu não sei vocês, mas eu que sou do Rio Grande do Sul, era sempre uma coisa muito longe, assim, sabe? Mas eu morria de medo de barbeiro, nunca vi um, mas eu morria de medo. Então, é uma coisa assim que a gente tinha essa ideia de que era uma doença da região mais central do Brasil, que estava relacionada, né, com as condições sociais, com essas causas de pau a pique, e que era muito... e que tinha essa distribuição, e que, evidentemente, menos frequente na Amazônia. A Amazônia não tem caso de pau a pique, e eu achava que não tinha uma incidência alta do barbeiro, né, que é o vetor. Quando a gente olha a distribuição dos vetores, né, todos eles são na Amazônia. Todos eles, sem exceção. Claro que alguns, como esses são mais frequentes para infecção, mas todos são frequentes na Amazônia, né? Então, isso começa a ligar uma luz de, bom, será que é adaptativo a Chagas? Testemos. Só que aí o testemos é assim,
Era pandemia também. No meio da pandemia foi isso. Testemos e assim. Eu não trabalho com célula, então eu tinha que trabalhar com célula, né? Com alguém que trabalhava com cardiomiócito para infectar os cardiomiócitos com tripanossoma cruz no meio da pandemia. Aí, por uma casualidade, o Alexandre Pereira tinha as linhagens e tinha o tripanossoma, né, nos Estados Unidos. Aí a gente conversou e a gente acabou chegando a um desenho experimental. Antes disso, a gente sobrepôs, né, o amarelo está muito fraco no fundo, mas esse amarelo fraco é a zona de alta frequência do Chagas, a zona branca é a ausência, né, praticamente, ou incidência muito baixa de Chagas, e aqui esse borrão mostarda seria onde o nosso os alelos sob seleção tem alta frequência, tem frequência acima de 80%, então tem uma sobreposição quase total, né. De onde não tem Chagas, tem muito, esses 3 polimorfismos estão em alta frequência. Bom, eu estava achando até aqui tudo bem, mas, né, correlação não quer dizer causa, então vamos fazer os testes. Então a gente consegue, né, criar os cardiomiócitos em laboratório, a gente consegue fazer todos os experimentos, isso foi, claro, são repetições, né, a gente repete muitas vezes, faz toda a parte estatística, e basicamente o que vocês veem no primeiro aqui é uma célula controle, com os cardiomiócitos infectados, aqui a presença do Chagas em verde, e aqui embaixo as células alteradas. A gente escolheu um gene, que era o PP3CA, porque ele era o que tinha mais alta frequência, era o mais homogêneo, e a gente não podia fazer 3 experimentos, porque, né, naquele momento seria impossível. Então a gente vê uma redução, né, de 65% na carga do patógeno, né, que é uma diferença estatisticamente significativa. Bom, aqui a gente já está começando, pelo menos, a caminhar para entender que esse gene está envolvido, né, e a gente sabe, vocês melhor que eu, que a quantidade de patógeno no Chagas faz diferença, né, tem que ter uma carga muito grande para desenvolver os problemas que são mais letais, tá? Então a gente vê que realmente é funcional, essa mutação é funcional, esse gene é funcional no desenvolvimento da doença, e além disso é estatisticamente significativo em todas as replicações. A gente testa, né, a seleção natural, isso aqui é um plot para ver a força da seleção e quando isso aconteceu, para datar, né, porque a gente faz um padrão de distribuição de mutações e vê onde essa mutação começa a aumentar de frequência. Tá? Ela começa a aumentar de frequência aqui há cerca de 7.500 anos. E aí tem algumas coisas interessantes. Primeiro, né, quem era a população de 7.500 anos? Né? Ela provavelmente não tinha o mesmo perfil imunológico da população atual, porque essa já está com esse padrão de seleção, e provavelmente esse patógeno era muito mais letal naquele momento do que agora, claro, por todas as condições ambientais e também porque talvez uma coisa que a gente não conseguiu fazer, a gente pensou em fazer foi modelar a quantidade de vetor que tinha, mas naquele momento não tinha dado, que também provavelmente tinha muito mais vetor naquela época, eles estavam mais expostos e acabavam tendo quadros agudos mais frequentes que a população que leva a seleção natural, né. 7.000 anos é um ano para aumento de frequência interessante no sentido que existem múmias, né, que são da região ao sul da Amazônia e dos Andes, que estão infectadas com tripanossoma, que tem entre 7.000 e 9.000 anos. Então, assim, múmias são raríssimas, principalmente na América, né, são raras. Então, se tu tem 2, 3 múmias, e essas 2 ou 3 estão infectadas, quer dizer que era um patógeno realmente comum naquele momento, né, então a gente parte disso. A gente tem DNA antigo hoje, mas a gente ainda não consegue identificar protozoário com uma grande eficácia, né? Isso que seria interessante também. Por exemplo, a gente tem o sambaquis, tem vários sítios do Brasil que a gente tem o DNA, mas a gente consegue identificar a treponema e outras coisas, mas Chagas não. Bom, então aqui a gente tem a gente situa no tempo e no espaço, né? 7.500 anos, então começou a aumentar a frequência. Então quer dizer que há 7.500 anos essa mutação começou a ser benéfica para esses indivíduos, em algum sentido, né? Eu já estou caminhando para o fim, mas bom. Então, assim, esse é o primeiro exemplo de seleção guiada para o patógeno na América. A gente tem poucos exemplos no mundo. A gente tem o exemplo clássico, né, da anemia falciforme na África, que é uma seleção balanceadora, né, com a malária. A gente tem um exemplo com a ApoL1
do tripanossoma na África também, que é bastante recente, e a gente tem uma evidência de 2, 3 anos de resistência à tuberculose suscetibilidade aguda à tuberculose na Europa, né, que acaba eliminando por seleção negativa, né, mata todas as pessoas que têm aquela mutação e daí a tuberculose começa a se estabilizar a partir de 2.000 anos e não fica tão patogênica. Então, isso é importante então a gente está vendo, né, provavelmente não é a única, provavelmente isso é algo que tem outros genes envolvidos, né, e as outras doenças também, muito provavelmente devem ter um efeito no genoma. Está relacionada até onde a gente pode testar chagas, né, obviamente pode também causar alguma resistência a outros tipos de tripanossoma que a gente não tem ideia, né, e pode ser uma seleção cruzada. Então, essa seleção ela está no alelo derivado, né, e ela começa, então, a aumentar de frequência a 7.500 anos, o que faz sentido com as amostras infectadas que a gente tem acesso, né, mas aí eu acho que tem um longo caminho ainda para tentar entender a dispersão desses patógenos ao longo do tempo com o DNA antigo e também com populações atuais. Bom, eu gostaria de agradecer, então, a equipe que participou deste trabalho, né, e o funding, né, porque sem eles também não funciona. Obrigada, e estou aberta. Eles me disseram 30 a 45 minutos, era isso, né? Tá, só para saber, claro. Bom, estamos surpreendendo todos, né, a cada segunda-feira, né, com temas novos e com informações muito novas, recentes e que faz a gente pensar. Eu queria entender, porque assim, atualmente no ELS a gente tem dosagem de arsênio nos 6 centros. Então, eu queria entender onde que o arsênio entra ali, é na região do Peru, né? Pelo que eu vi. Peru e uma parte do Chaco. Eles têm um solo muito rico em arsênio. E isso faz? Isso vai pela água e as pessoas realmente se intoxicam, né? Tem um nível, por exemplo, a taxa de aborto espontâneo é muito maior, má formação é muito maior. Então, esse foi o foco, porque essa população está vivendo ali há muitos milênios e ela segue naquele lugar e ela não tem tantos problemas quanto a população, por exemplo, que chegou depois, né? Europeia. Ela está mais adaptada. Tá, justamente, esse gene detoxica mais rápido. O arsênio. O arsênio. Essa é a ideia. E daí agora, porque a gente está tentando ver quando isso mudou ao longo do tempo, né? Porque em algum momento deve ter tido uma mortalidade altíssima e depois foi baixando. É interessante. Isso é mais na costa, então. É na região de Arica, por ali. Legal. É muito arsênio, não é pouco. Então, assim, não, eu sei. E aí, eu acho que, claro, daí, se tu pensar do ponto de vista evolutivo, só que esse fato de ter aborto, tu diminui, né, o fitness. O arroz puxa arsênio, né, do solo. Então, pode ser uma... Claro. Mas, assim, a gente vai ter os dados do Yara também, né? Aí a questão de ver... O dado do Yara será a Tabita que vai fazer. Não, então... Todos os metais pesados dá para fazer, além de arsênio. Na verdade, a gente tem tudo já no ELSA. A gente tem 12 mil no plasma e a gente já tem a iodúria dos 15 mil e a gente está fazendo agora o resto na urina, da onda 1. Mas a gente vai fazer onda 2 e onda 3 e vai fazer a onda 4 também. Só que na onda 4 a gente vai trabalhar com outro tipo de amostra de sangue total. Sim. Mas a gente vai ter 4 pontos de medida ao longo do tempo entre 2008 e 2024. Não, isso é muito interessante, porque agora está cada vez mais em voga, né, essa questão dos metais pesados. Ah, sim, legal. É bem interessante. E também não se sabe muito, assim, se sabe que tem essa região mais de Arica, mas provavelmente deve ter outros lugares que tem a mesma. Que tem o arsênio alto, né? Então, é interessante a gente ver no ELSA aí se tem uma diferença grande. Entre um e outro. Porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul a gente tem a plantação de arroz, né? Grande. E o arroz puxa o arsênio. Então, tem muita coisa que a gente precisa... Na região sul, né? No Rio Grande do Sul. Na região sul. Mas legal. Só estava querendo ver se o João lá do Pará está aí. Mas, bom. Gabriel, pode falar. Gabriel?
Bom, Gabriel está aqui, né? Não entendi direito o conceito. A população da América possui uma alta variabilidade genética por ser linha final da dispersão, mas por conta da velocidade, baixas diferenças geográficas, diferença étnica, como África e Europa? Não, na verdade é o contrário. Ela tem a menor diversidade genética de todas as populações humanas, porque ela é o último ponto, né, na dispersão. O que ela tem, sim, se tu olhar as medidas de distância genética nas populações como as da Amazônia, elas são altas porque são grupos mais isolados uns dos outros. Mas a diversidade total, ela é mais baixa por toda a história evolutiva, né? Aí hoje, claro, a população brasileira vai ter o contrário, né? Vai ter uma diversidade alta, porque daí juntou todos os grupos, mas o modelo, assim, um spoiler, mas o que a gente vê com os genomas é que não é tão baixa quanto esperado, é muito mais alto que se esperava, porque se pensava, quando não se tem dado é difícil, né? Daí tu só faz um modelo e aí se tu botar, por exemplo, um bottleneck muito forte na berinja, mais o da colonização, acabou. Mas a gente vê que tem mais, a diversidade é a mais baixa, porque não tem como, são 15 mil anos contra 50 mil, né? E quanto mais tempo, maior população, mais diversidade, mas ela, obviamente, segue o modelo de dispersão, onde ela tem a menor diversidade genética. Perfeito. Uma coisa que a gente estava conversando, né? Aí sobre a questão da história do Chagas, né? Aqui na América. É estranho que no Rio Grande do Sul ninguém falava nada, porque foi um lugar que teve uma prevalência muito alta, né? Nunca ouvi. Em população, Não. Estrela, pelo menos, não tinha. Na minha cidade, Estrela não tinha. Não na Serra, nem em Porto Alegre. Eu ia dizer, deve ser na Fronteira Sul, né? Na Fronteira Sul, né? Porque o Luiz Jacinto Silva, foi professor da Unicamp, ele fez um estudo muito interessante, né, nos anos 70 para 80, quer dizer, onde ele mostra toda a peregrinação da doença de Chagas, né, ou melhor, da dupla Triatoma infestas e Trypanosoma cruzi, desde do altiplano boliviano, né, descendo. E começa porque em Potosí é descoberto a prata, né, uma quantidade imensa de prata que mudou parte da história, né? E essa prata descia um pouco para o Atlântico, depois acharam mais fácil descer para o Atlântico, não, para o Pacífico. Aí acharam mais fácil descer justamente para um rio que chamou-se Rio da Prata. Rio da Prata, né? Então... E daí entrava por Uruguai e Rio Grande do Sul. E aí, depois disso, né, houve a descoberta do ouro em Minas Gerais. E isso a gente aprendeu na escola, que as pessoas foram lá desesperadas para pegar ouro e morriam de fome, né? Porque não tinha comida, não tinha nada. Né? E aí entram os tropeiros. Né? Aí não eram os tropeiros espanhóis, eram os tropeiros já brasileiros, que eles iam até o Rio Grande do Sul, pegavam jegue, pegavam charque, pegavam tudo, ia subindo, né? Aí eles passavam por Sorocaba, que era o grande centro comercial, aí eles traziam mais coisas e levavam para Minas Gerais, para as minas, né? E com isso foi tudo, né? Levaram charque, levaram bebida, levaram um monte de coisa e a doença. O triatoma. E aí tem outros estudos que mostram que foi a região ideal para a disseminação do triatoma infestas, né? Então, nós tivemos esse caminho. Né? De baixo. Mas quando você coloca isso, na sua apresentação, mostrando já essa questão Então, nós temos uma população, né, por volta de 7.000 anos atrás, né, 7.500, que já tinha adquirido uma resistência... Que começa ali, ali seria o pico, esse é o momento que a gente vê que sobe muito a frequência do alelo. Então, se subiu, quer dizer que ao longo das gerações... E agora, quem estava nas Minas Gerais, né, não era a população indígena. Não. Quem foi para lá foram o pessoal de toda a costa, né, Bahia, não sei o que lá, e também aqui de São Paulo, né, dessa região. E foi muito europeu direto também, né? Foram 300 mil portugueses levando os escravizados. E portugueses chegando
E levando o indígena como escravo também, né? Mas... Então nós tivemos essa... Agora, é interessante, então, que nós tivemos uma parte da nossa população que provavelmente até hoje tem uma resistência ao tripanossoma. Né? É isso, né? É isso, essa é a ideia, porque tem interessante, esse mesmo alelo, ele está também com seleção um pouco mais fraca nas florestas das regiões maias ali na Mesoamérica, que também é uma região que não tem quase chagas. Tem chagas, mas não tem população indígena, tem população mestiça ou derivada europeia. Então, assim, ele era um alelo que entrou na América pela berinja, né? Só que a frequência dele na Amazônia é 80% para cima, né? Praticamente fixado. Tá bom. O João Paulo Greco de Freitas tem uma pergunta, pode falar. Olá, boa tarde. Se apresenta só. Obrigado. João Paulo, sou urologista, doutorando da urologia USP. Só uma dúvida, como que é a metodologia para estimar que foi há 7.500 anos que o alelo se tornou mais frequente? Como que é feita essa estimativa? A gente faz baseado no tamanho efetivo da população inicial, na taxa de mutação, né? E basicamente respondendo a pergunta, se a gente tem 80% agora, quando isso começou a subir? Quando isso começou a... E aí a gente faz simulações forward, que são simulações exaustivas, só para rodar isso aqui levou 8 semanas, por exemplo. Num cluster, assim, na nuvem com 50 mil computadores em paralelo. O negócio demora muito, porque tu tem que usar toda a informação do genoma, né, de cada sítio, como cada um muta, qual a frequência, como aquela mutação está em relação ao resto do genoma. Então, basicamente, tu simula dentro de um cenário demográfico, que é aquele cenário dos bottlenecks, né? E daí tu coloca uma simulação do que deveria ser, caso não tivesse acontecido nada, e o que tu tem final, que são esses 800 mil SNPs, nesses 300 indivíduos. Então, é baseado em tamanho efetivo de população, taxa de mutação, quantidade de sítios polimórficos possíveis no genoma, e o tempo de geração, né, que deu tempo de geração. A gente usa 25 anos como padrão. Tá bom. Tudo bem, João? Posso passar para o Gerson? Sim, muito obrigado. Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas todos. Eu vou fazer uma pergunta, talvez fugindo um pouquinho estritamente do tema da aula, mas eu gostaria de saber se existe alguma correlação genética já bem estabelecida entre a apresentação clínica da doença de Chagas, né? Se a diversidade genética justifica a apresentação clínica, né? O quanto que isso está estabelecido. A gente tem desde Chagas agudo, quem faz meningoencefalite, quem faz miocardite, e as formas tardias que são imunomediadas, né? Então, se pudesse fazer um comentário nesse sentido, eu agradeceria. Diretamente, não. O que a gente pressupõe, né, com essas mutações, é que esses indivíduos, não necessariamente que eles fossem completamente imunes, mas eles tinham uma carga de infecção muito menor, o que levaria a um fenótipo menos grave da doença. Nesse sentido. Eu nunca vi um estudo direto. E aí tem todo o problema de Chagas ser uma doença de sul global, que não tem muito estudo. Agora está tendo interesse, por quê? Porque tem 55 milhões de latinos nos Estados Unidos, mais as grandes migrações para a Europa, então agora está virando um problema de saúde em outros lugares também, né? Mas eu nunca vi nenhum diretamente assim, desfecho clínico e perfil genético. Só esse nosso que é claro, é indireto no sentido que a gente usou linhagem, né? A gente não pegou um indivíduo, olhou o fenótipo dele, tirou a linhagem e testou. Mas é indireto. Tá bom. Muito obrigado. Tá bom. Então agora é a Érica Pellegrino e depois a professora Isabela. Oi, bom dia. Eu queria... eu sou professora aqui da... Oi, desculpa. Eu sou professora da UFPA de Altamira, do campus de Altamira, da Faculdade de Medicina. Eu fiquei com uma dúvida, assim, por que foi, assim, de algo ligado com protozoários para a doença de Chagas, e se teve algum estudo relacionado com malária, por exemplo, né? Ou se... A gente foi para tripanossoma
por vários motivos. Primeiro, que era o mais evidente, né? É a doença de maior frequência na América, ela é pré-contato, né? É malária pós-contato, então o tempo é muito curto. Teria que ter sido uma coisa muito desastrosa para ter uma seleção tão forte, né? Para chegar numa frequência de 80% do alelo. Teria que ter sido muito... E estava muito homogêneo também. Ou seja, pegava os tupiniquim da costa, os guarani do sul, que são amazônicos, né? Porque eles saíram da Amazônia há 2.000 anos, e a gente via que continuava em frequência alta. Então, foi o mais lógico naquele momento, né? Porque a gente tinha que testar. Mas sim, poderia ser treponema ou malária, mas naquele momento foi o que, e principalmente por quando a gente viu a projeção, porque é uma coisa que a gente sempre faz, a gente faz uma projeção no mapa epidemiológico, ou seja, onde está ocorrendo a doença, e faz uma projeção do alelo, e era muito sobreposto, então assim, com Chagas era muito sobreposto, então a gente partiu para Chagas, mas como eu disse, eu não descarto que estejam outras vias, né, de outras doenças por protozoário, porque em princípio deve estar protegendo ou levando a maior infecção de qualquer uma. Tudo bem, Érica? Tá bom. Professora Isabela? Quando você mostra lá um mapeamento pela língua, né, e você mostra que os tupis estavam caindo antes, já estavam diminuindo antes da invasão pelos portugueses e espanhóis. E também, recentemente, teve a cidade, né, que foi detectada aí no meio da Amazônia peruana, Bolívia, peruana não, boliviana, aquela que eu mostrei. Que é uma cidade com 10 milhões de habitantes. Eu já vi, não sei se é isso, mas 10 milhões de habitantes. Então, assim, algumas coisas, a impressão que a gente teve na Guatemala aí faz um ano, é que as civilizações, elas têm aquele pico e depois elas vão decaindo. E tem alguma ideia do que aconteceu com os tupis, enfim? O que o Eduardo Neves diz, e tem muito estudo sobre, que realmente foi uma crise demográfica, né? Começa a aumentar muito a população, e eles tinham uma agricultura de várzea, né? Incipiente, que eles iam... As expansões a expansão tupi é isso, né? Eles vão procurando várzeas e acabam chegando em lugares distintos e formando grupos distintos. Provavelmente uma crise demográfica, pode ter acontecido alguma doença, alguma coisa, porque colapsa, claro que nem se compara com quando chegam os europeus, aí o negócio some, né? Mas provavelmente aumentou muito a população para os centros agriculturalistas que eles suficiente. tinham. E eles têm, e a Amazônia, tá, as populações amazônicas, elas têm um modelo de história evolutiva de separação de população que é por fissão-fusão. Então, eles têm uma população, ela aumenta, ela se forma duas pequenas, ao longo do tempo ela pode voltar quando ela se estabiliza, só que esse modelo vai funcionar até um certo número, né? É o que eu estava dizendo, a Amazônia não é um lugar para plantar. Sim. Né? Ela é uma comunidade de clímax, tu tira ela, é areia embaixo. Se alguém já foi para Porto Velho, lá é muito evidente, né? Que é areia. Então, provável que não tenham conseguido... Não tinha mais comida. Ou qualquer... Desde desestabilização social, problema de não ter... Eles não conseguiam também manter, né? Não é que nem os astecas, os maias que mantinham estocado, era outro sistema agriculturalista. Provavelmente isso. E pode ter tido alguma coisa no patógeno. Alguma alteração climática. Porque tem isso, né? Que teve uma seca na Amazônia, e tem essas coisas. E tem outras coisas também que a gente vê com os dados genômicos, por exemplo, que era um lugar que não era isolado. Tinha fluxo de gente da Mesoamérica, tinha fluxo de gente dos Andes, não tinha uma divisão, não era isolado. Então, para os patógenos andares, tem até um livro muito bom que chama American Foodways, que mostra as dispersões de comida pré-contato dentro da América. E daí tu vê como eles andavam, né? E aí... E é muito longe, assim. Que a gente mora no Brasil, então a gente tem esse negócio que parece que as coisas não são longe, mas quando tu pensa em perspectiva, 5.000 quilômetros, gente. Agora, essas cidades, né, perdidas, elas não são uma questão das Américas, né? Nós temos na Europa Central, um pouco mais já para a Escandinávia, uns 4, 5, né? Desde a Anatólia até lá, que ninguém sabe o que aconteceu, né? Por volta da Idade do Bronze. São mais antigas que as aqui. As aqui é mais recente, né? Mais recente. Essa da Amazônia é século 12, 13, é mais recente. Mas é pré-contato e eram enormes, né? O que a gente tem antigas
Cajal e as mexicanas, que são 2-3 mil anos. O mais incrível é o México, né? É incrível. Lá. Tudo aquilo é incrível. Teotihuacan, Tenochtitlan. Você não consegue, né, ninguém dimensionar aquilo. 200 mil pessoas, numa agricultura em balsa, assim, dentro do rio. E olha que é o último império, né? Ele está em 1000. Aí, mas tu tem Monte Albán com 2.000 anos, 2.600. Eu achei incrível a Guatemala, porque ela tem umas pirâmides tão altas quanto as do Egito, mas a gente fala das do Egito e não fala da Guatemala. Né? Mas isso é uma coisa de perspectiva histórica também, porque a gente fala muito de Stonehenge, que é aquele círculo de pedra que tem a mesma idade das pirâmides do Egito. Então, em nível de sofisticação, os britânicos estavam fazendo um círculo de pedra, cara, e os egípcios estavam com aquele negócio incrível. Perfeito. Eu acho que foi mais uma... Está cumprindo a função, que é trazer coisas novas, conceitos novos, né? Esse objetivo que nós temos aí para todos os nossos colaboradores, agora do Yara Saúde, que estão aqui, pós-graduandos, né? E nós temos um dos nossos alunos inscritos, né? O Paulo Abita. Cadê o Paulo? Tem? Fala, professor, estou aqui. Boa tarde. Então, na próxima segunda-feira, você é o mestre de cerimônia aqui, você que fará a apresentação. Certo? Ótimo, obrigado pelo convite, vai ser uma honra e um prazer compartilhar. O Paulo que vai estar contando, viu, Érica? Acho que você conhece ele trabalhava no Tapajós lá. Não, né? Não. Então, nós vamos ter já o Paulo Abita, né, fazendo uma apresentação. Não vou falar, fica para a próxima, para vocês terem vontade de ver. Então, Tabita, foi simplesmente excelente, né? Só para lembrar, o Eduardo e o André já estiveram aqui, já nos deixaram com muita coisa, né? E eu estou até falando com o Eduardo para ver se a gente não pega todos aqueles filmes, né, que eles fizeram lá em Rondônia, né? Eu queria trazer para cá um dia para a gente... Nas Terras Pretas, né? Onde explica todo... Né? Então, eu estou combinando com o Eduardo aí para ver, talvez não nesse semestre, no outro, numa dessas segundas-feiras, a gente vai trazer isso daí e faz até legal. Você volta aqui com o André e com ele para fazer uma discussão sobre isso. Até de ver o filme, né? O primeiro. Sim, os filmes são muito interessantes. Muito legal. Né? Então, Tabita, quer encerrar? Não. Só queria agradecer a audiência, as perguntas, o convite, e se qualquer dúvida, tem meu e-mail, me escrevam. Estou dando aula esse semestre, não vai demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo. Tá bom. Então, muito obrigado.